Retornamos à nossa aula, ao nosso curso de teologia sobre diversidade nas escolas, tema tão importante nos dias atuais. E viemos aqui agora com o assunto o que é teologia. É um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo ao termo ideário, contendo o sentido neutro de conjunto de ideias e pensamentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo orientado para as suas ações sociais e principalmente políticas. Para autores que atualizam o termo sobre uma concepção crítica, ideologia pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio de convencimento, persuasão ou dissuasão, mas não por meio da força física, de forma prescritiva, alienando a consciência humana. Portanto, um dos desafios encontrados atualmente no setor educacional é a mudança de ideologia impregnada na sociedade, uma alteração da concepção de ensino e o papel da escola enquanto instituição social. Busca-se uma escola democrática, pluralista, que venha valorizar a diversidade frente a problemáticas sociais perpassadas pelo educador e educando. Isso me faz lembrar que a palavra de Deus é o manual para o ser humano. Nós não devemos sair dela. Qualquer dúvida que nós tivermos, nós temos que nos voltarmos à palavra de Deus e pedir orientação ao Espírito Santo quanto à causa, quanto àquilo que nós queremos elucidar. A palavra de Deus é o manual do ser humano. Todo ser humano nasce com um manual, e este manual é a palavra de Deus. Certa vez eu fui montar uma churrasqueira em casa e, na verdade, não li o manual. Como é de costume, eu fui direto, montei a churrasqueira e eu teria que fazer um procedimento antes de ligar o aparelho. Porém, eu acabei ligando o aparelho e não li o manual. Acabou ocorrendo um problema nesse aparelho e eu tive que desligá-lo, o aparelho, e ir ver no manual o que tinha acontecido. E com o manual eu elucidei o fato, manual do fabricante. Todo ser humano tem um manual do fabricante e esse manual é a palavra de Deus. Se nós fugirmos disso, ocorre o fato de nós termos sérios prejuízos, tanto no presente quanto nas futuras gerações. Diversidade na educação no ambiente escolar. A diversidade na educação é uma questão muito importante a ser considerada para que o ambiente escolar seja inclusivo e respeite a individualidade dos alunos, dando espaços aos diversos aspectos culturais existentes em nossa sociedade. E faço a pergunta, será que realmente existe essa inclusão respeitosa realmente nos dias atuais? Será que está tudo elucidado, todos os fatos? Será que realmente essa perfeição que existe na teoria, ela é aplicada na prática? Vamos ver se isso é verdade. A diversidade envolve a variedade cultural manifestada através da linguagem, do comportamento, do vestuário, das crenças, dos valores, dos posicionamentos políticos,
das tradições, das artes e de toda a forma de expressão. Cada cultura tem características específicas e a identificação de quem a pratica por meio de suas ideias, suas filosofias, seus contextos históricos, o seu ambiente geográfico, que estabelecem formas de ser e agir no mundo. Trata-se da identidade própria de um grupo e de seus membros que fazem parte de instituições que configuram sua participação na sociedade e seu lugar em meio à dinâmica social envolvendo conceitos de pluralidade, multiplicidade, variedade, diferença e heterogeneidade, pois existem diversas formas de interpretar a existência e interagir com o meio. Podemos exemplificar a importância da diversidade considerando a biodiversidade, que é responsável para a manutenção da vida na Terra, assim como a diversidade cultural, que permite a sobrevivência da humanidade. Na verdade, esses princípios, eles querem atrelar uma coisa à outra, ou seja, eles querem abrir caminho para uma coisa que já existe, para uma coisa que já foi construída, e aos poucos eles querem distorcer isso. Mas nós vamos falar a respeito desse fato e vamos mais uma vez esclarecer o que esses pequenos trechos de leitura querem dizer. Vamos ver na palavra de Deus, aonde diz que em Provérbios capítulo 31, versículo 26, fala com sabedoria e ensina com amor. Muito importante também no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Vamos frisar de novo Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Ou seja, voltamos ao manual do ser humano, a palavra de Deus. A sociedade civilizada possui normas e padrões a serem seguidos para que ela funcione. Na verdade, isso sempre existiu. O que muitas vezes acaba excluindo certos grupos de pessoas, as minorias. Mas vejam, por que eles falam tanto nesses pequenos grupos, nessas minorias, e simplesmente eles não conseguem resolver o problema dessas minorias? Para que isso não ocorra, é preciso conviver com a diversidade, e a melhor forma de construir uma sociedade cultural, um patrimônio comum da humanidade, deve ser respeitado e preservado. Eles falam aqui também com relação da Unesco, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essas diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fontes de intercâmbios, de inovação e de criatividade. A diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza.
neste sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras, assim diz nessa declaração. Esse documento é uma referência mundial para todos se orientarem quanto às formas de conviver com a diversidade, pautado na Declaração Universal de Direitos Humanos, abordando o direito à liberdade, aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Cuidado com esta fala de liberdade que está sendo falado neste documento. Muito cuidado com essa fala. Essa fala de liberdade sendo posta num contexto errado, ela pode ser distorcida para que essa liberdade nos dê uma falsa liberdade, uma liberdade que realmente não existe. Muito cuidado com relação a isso. Nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade existe uma organização. Por exemplo, é como se fosse numa firma, numa empresa, onde existe a chefia, existe um cargo mais elevado. Abaixo deste cargo existe uma gerência, existe um supervisor, até chegar ao solo da empresa, até chegar ao funcionário, ao colaborador da empresa. E sendo que eu tenho alguma inquietação, algo para falar, algo para expor, também uma ideia para expor. E eu não posso ir direto ao chefe maior, digamos assim, ao dono da empresa. Eu tenho que expor essa ideia ao meu chefe imediato, ao meu chefe direto, ou seja, ao meu gerente de campo ou ao meu supervisor, né? Digamos assim. Então nós podemos analisar dessa maneira. Não existe uma outra forma. Uma casa é construída a partir do alicerce. Esse alicerce ele tem que ser firme. Esse alicerce é a palavra de Deus. Se essa palavra não for bem colocada na sociedade, se ela não for bem firme, bem sólida, se não tiver essa palavra, com certeza nós nos perdemos, como nós estamos perdidos num país tão rico e em diversidade, porém ao mesmo tempo um país tão pobre, onde tem pessoas que realmente não sabem nem o porquê estão aqui. E a palavra de Deus, ela elucida não só esse fato, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós nascemos, o porquê que nós nos constituímos como seres humanos, mas também elucida a diversidade como um todo, não só no sentido da educação, mas no sentido do ser no cosmos. E o fato dessa diversidade ser colocada no sentido de educação está muitas vezes atrelado à literatura, ao que estão expondo para as crianças. É necessário que nós colocamos a verdade, expor a verdade. Isso é muito importante. Parece que alguém está ganhando com tudo isso. E esse alguém está provavelmente lucrando muito com relação a isso, em distorcer as palavras. Vamos continuar no texto. A educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade que respeite e saiba conviver com a diversidade, como apresentado na Declaração. A difusão da cultura e a educação da humanidade
para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis à dignidade humana e constituem um dever sagrado de todas as nações. Devem cumprir com o espírito de assistência mútua. É como nós já falamos, o conhecimento é dentro das escolas, esse é o conhecimento acadêmico, e a educação é feita nas casas, nos basilares, nos lares junto com os pais. O objetivo principal é promover a liberdade que envolve ideias, espiritualidade, materialidade, intelectualidade, afetividade, artes, sistemas, valores e tradições e formas de viver. Respeitar a diversidade cultural é fundamental para a coesão social, o desenvolvimento econômico, a tolerância, o diálogo e a cooperação, a solidariedade, a união entre os povos, a confiança mútua, a paz e a segurança mundial. Parece que é uma mistura nesse texto que não nos leva a lugar algum, mas no fundo esse texto acaba nos levando a uma tentativa de estabilidade entre os povos, a qual não existe. Ainda de fato não existe essa estabilidade entre os povos, essa quebra de muros, essa quebra de divisas. Identidade, diversidade e pluralidade. Existem esses três temas, né? Diversas formas de cultura que constituem grupos caracterizam a sociedade que compõe a humanidade e possuem identidades próprias, gerando criatividade e inovação para modos diferentes de pensar e agir. Permitem maior possibilidade de escolha e favorecem a evolução e a melhoria da vida em sociedade, considerando não só o crescimento econômico, mas o acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual mais satisfatória, talvez momentânea, talvez em si uma sensação de satisfação carnal, corporal, porém passageira. Diversidade cultural e direitos humanos. Defender a diversidade é um princípio ético que respeita a dignidade humana, a liberdade e o direito de ser e existir à sua maneira, considerando todos os grupos de pessoas, sobretudo as minorias, pois ela faz parte dos direitos humanos e devem ser cumprida de todos sem fazer distinção de pessoas com base em sua cultura, inclusive na educação. Portanto, os direitos devem ser os mesmos para todas as culturas, como consta no artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos artigos 13º e 15º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ou seja, nesse ensino tudo é válido, não há limites, mas nunca vimos mudar a forma de construir uma casa. Ou seja, dentro dessa casa há uma diversidade. Tenta imaginar isso. Mas a casa, as paredes da casa, foi construída da mesma maneira, a partir do alicerce. Não tem como construir uma casa
de cima para baixo, e sim de baixo para cima. De alguns séculos para cá, de algumas décadas para cá, na verdade a condição do homem ficou cada vez mais fácil. Hoje nós podemos ter uma comunicação melhor através da tecnologia. Nesse estudo, por exemplo, eu consigo usar uma câmera, eu consigo falar para várias pessoas, mas porém o ser humano na sua essência ele não mudou. Surgiu novas técnicas, novas tecnologias, a ciência, a medicina com certeza avançou, mas o ser humano ele ainda continua com os mesmos problemas, com as mesmas indagações, com os mesmos estigmas. E como resolver isso se não for pela palavra de Deus, se não for pelo nosso manual de instruções? Não tem como comprar um carro, não tem como andar com ele sem antes ler o manual de instruções. Você pode acabar colocando em risco a sua compra e tendo grande prejuízo. Esse é apenas um exemplo. Qualquer pessoa deverá poder expressar-se, criar e difundir suas obras na linguagem que desejar e, em particular, na sua linguagem materna. Qualquer pessoa tem direito a uma educação e uma formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural. Qualquer pessoa deve poder participar na vida cultural, que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais dentro dos limites que impõem o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Esses textos nos fazem refletir o seguinte: por que tudo nunca está resolvido? Porque não existe uma conclusão, um ponto final, algo definitivo com relação a esses temas. Todas as culturas devem ter a mesma liberdade de expressão e o acesso a todos os meios de comunicação, o que na verdade, na prática, isso não existe. Artes, conhecimento e tecnologia, além de todos os aspectos que envolvam a interação social. E nós paramos um pouco para refletir, principalmente nesse tempo de pandemia, por que em todas as casas não existem acesso à internet? Por que não é liberado esse sinal para todas as pessoas, para que através, e também liberado também aparelhos para essas pessoas de baixa renda, para que elas tenham um contato maior com os seus familiares à distância, devido a esse nosso momento atípico, devido a esse nosso tempo de pandemia? Parece que é uma certa contradição o texto com a realidade. Vamos parar um pouco para pensar com relação a esses temas. Diversidade cultural e criatividade é outro tema. Todas as criações da humanidade têm um componente cultural envolvido e se consolidam através do contato com outras culturas que foram transmitidas ao longo da história, ao longo das gerações. Além disso, são patrimônio da humanidade, justamente porque as experiências passadas serviram como testemunho da importância da interação entre todos os povos que se beneficiaram da criatividade para alcançar diversos objetivos que a sociedade aspira. Como, por exemplo, aquilo que é passado de pai para filho. É muito importante esse conhecimento. Os bens e serviços culturais proporcionam
mercadorias diferentes, carregadas de significado, identidade e valores, os quais devem ser considerados e respeitados, não vistos somente como bens de consumo. Assim, respeitar a diversidade cultural permite ampliar a circulação de bens e produtos culturais, favorecendo a economia de modo geral e dando a oportunidade igualitária para que todos os povos participem dela. Os parâmetros curriculares nacionais e a diversidade na educação. Conhecer a diversidade do patrimônio étnico-cultural brasileiro é ter atitude de respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade cultural como direitos dos povos e dos indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. Valorizar as diversas culturas presentes na Constituição do Brasil como nação e reconhecer sua contribuição no processo da constituição da identidade brasileira, valorizando criticamente as qualidades da própria cultura e enriquecendo a vivência de cidadania. Nós trabalhamos com esses tópicos e eu quero deixar uma frase para que todos analisem. E nós vamos trabalhar nessa frase, a partir desta frase, na próxima aula. Não é porque existe uma pluralidade de jeitos, estilos, de povos, que não vamos saber o que é certo do que é errado, do que é santo, do que é profano. Existe uma diferença muito significativa, existe uma distância muito grande naquilo que é certo e que é errado. Nós podemos trabalhar com a diversidade, não há problema. Eu não estou aqui para criticar a diversidade, só que nós devemos trabalhar com esse tema tão importante de uma maneira tão respeitosa e não levando para o bel prazer de algumas pessoas que querem distorcer uma sociedade. A diversidade ela tem que ser tratada assim, tem que ser tratada com respeito e não sendo levada de qualquer maneira, sendo falada de qualquer jeito, por interesse, muitas vezes, de uma minoria que bota toda uma sociedade a perder. Deixo aqui também algumas indicações, alguns vídeos no YouTube de Abraham Westraub, Pierluigi Piazzi, que é o professor Pierluigi Piazzi, foi um professor muito importante e tem muito a nos ensinar. Também o professor Dr. Olavo de Carvalho é muito importante, um grande intelectual, tem diversos livros. Vamos nos atentar a uma boa leitura, uma boa literatura, para não sermos enganados. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.